Para mim é uma honra, uma satisfação tremenda estar convocando vocês a nessa noite, né, a falarmos um pouco mais sobre produtividade. Né? Produtividade, né, qual o seu maior desafio no seu dia a dia em relação a produzir? E aí já de início eu já deixo uma questão, você tem ocupado mais ou tem produzido? Né? Você tem sentido que o tempo tá passando mais rápido? Que esse tempo você tem muitas atividades para fazer e tem essa sensação que não está dando conta? Então, se você sente isso, essa live também é para você. Né? O Gilmar, seja bem-vindo. O Pedrinho também, seja muito bem-vindo, viu? Nessa noite, né, o objetivo é que a gente possa estar entendendo e se aprofundando nesse tema, que se eu tenho um mecanismo, se eu tenho uma forma de ver, uma forma de atuar de uma forma mais produtiva, eu consigo fazer mais com menos esforço. Eu acredito que muita gente tá buscando isso hoje. E quando a gente fala de conhecimento, informações, a gente está na era da informação. Então a gente nunca teve tanta informação. E a gente tem até uma questão, por onde começar? Né? Por onde eu vou começar essa oferta de conhecimento? Então hoje é para você começar a entender, né, a desmistificar algumas coisas e te ajudar entender como é que a mente funciona em relação a isso. Então assim, eu já jogo essa questão, né, eu gostaria que vocês participassem mais, né, no dia de hoje. Para cada um de vocês que estão na live agora, qual o maior desafio em ser produtivo hoje? O que tem roubado o ser produtivo? Né? Quais são os sabotadores, essas coisas que te impedem de ser produtivo? Eu gostaria que vocês participassem em relação a isso. O que vocês podem estar falando em relação a isso? Qual o seu maior desafio para que eu possa, né, a partir disso, a gente possa começar de fato a falar desse tema? Então assim, o maior desafio hoje, como eu falei, um deles é essa questão a oferta de conhecimento. Existe muita, e uma palavra que descreve isso, né, essa falta de produtividade, o saber o que é importante, o que é prioridade para você. Então se você começa a perceber o que é prioridade para você, você já está um passo à frente. Então assim, o que é produtividade? Produtividade é uma característica, uma condição de ser produtivo, uma capacidade de produzir. E quando a gente fala de produtividade, não tem como a gente não falar de disciplina. E a autodisciplina. Então a disciplina seria um conjunto de regras que nos serve para a gente no início, que a gente algo que a gente quer fazer, só que a gente não tem um hábito. Eu vou estar falando sobre hábito também nessa live. Então assim, quando a gente não tem um hábito, a gente precisa de uma regra. E geralmente, para a gente começar algo, geralmente exige mais energia, exige mais tempo. Então, por isso que muita gente, elas até começam a fazer algumas coisas, mas elas não terminam. Então, dentro disso, vocês vão entender. Andréa, seja bem-vinda, viu? Que essa noite realmente seja de um aprendizado para vocês, para cada um de vocês. Então, a autodisciplina é a capacidade de se impor disciplina. Então, é um conjunto de regras que você vai fazer algo, né, uma tarefa, em prol de um objetivo, que no início você não sabe, não tem essa habilidade, ou então você tem habilidade, mas você precisa se acostumar com aquilo, e você precisa de disciplina. E aí, diante disso, eu vou estar compartilhando com vocês nessa noite
um dos tópicos é 8 verdades que a gente precisa saber sobre produtividade. Então, assim, essa live é uma live aula para vocês. Então, vai ter momentos que, se você puder, né, e for interessante para você, você pode anotar, pode escrever, que eu acho interessante. As informações que vão ser colocadas aqui é algo que vai servir para você de alguma forma no seu dia a dia. Então, a primeira verdade é: se ocupar não é produzir. Então, a gente vê muita gente se ocupando. No início da live eu perguntei, indaguei isso. Você tem se ocupado mais ou produzido? Então, assim, produzir, o que é produzir? É simplesmente você criar situações, tarefas, em direção ao que você realmente quer. Então, assim, o que acontece normalmente hoje? Qual é o ladrão, vamos dizer assim, do tempo de produtividade? É a questão do celular, né, das redes sociais. É isso que tem. Aí você passa muito tempo respondendo mensagem, respondendo na questão do trabalho, talvez respondendo e-mails. Então, possa ser que nesse processo você está se ocupando mais. Você está sentindo o tempo escorregar pelos seus dedos. Então, diante disso, quando você não realiza tarefa, atividades, intuito, Miriam, seja bem-vinda. Então, que te leva ao que você realmente quer, ao que você estabeleceu, né, em termos de meta e objetivo, tudo aquilo que você não está tirando isso, está tirando você desse foco, você está se ocupando. Existem 3 tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que não se ocupam, né, vamos dizer, no cenário, o pior cenário que você possa imaginar, elas não se ocupam. Tem as outras que se ocupam, né, o segundo tipo de pessoas, aquelas que se ocupam, mas no final do dia tem aquela sensação que elas não produziram nada. E tem o terceiro tipo de pessoas, aquelas que produzem, aquelas que realizam, que vão em direção dos seus objetivos. A segunda verdade sobre a produtividade é: você nunca conseguirá encerrar todas as suas tarefas. A gente tem vamos dizer assim, essa esperança que a gente estabeleça algumas metas naquele dia e que a gente cumpra todas. Existe imprevisto, existe uma série de coisas e por algum motivo você acaba não realizando. E se você realizar aquelas atividades, sempre vai surgir mais. Então, aceite isso, que o mais produtivo que você seja, sempre vai ter alguma conta para pagar, vai ter alguma coisa para resolver. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, sempre vai ter pendência. Então, quando você aceita isso, fica melhor, você se sente mais aliviado. Então, você pode estabelecer talvez um prazo, um tempo naquele dia. Eu vou fazer essas coisas até 4 horas. Depois desse horário eu não vou fazer mais nada. Então você pode fazer isso, mediar isso também. E aí, a terceira verdade: a sua agenda nunca será definitiva. Então, assim, o que eu vejo muito? As pessoas estabelecem, né, aquelas pessoas que são mais organizadas, que querem produzir mais, elas estabelecem a semana toda, os horários para fazer as coisas, e elas ficam frustradas porque elas não conseguem efetivar todas aquelas atividades. Tudo bem, está tudo ok, é assim que acontece. Como eu falei, existe imprevisto, né? Agora, o interessante é a gente pensar, às vezes a gente não dá vontade de fazer tal coisa naquele dia, naquele momento. Então você pode começar a administrar isso da melhor forma possível. Então, possa ser que você tenha alguma coisa da quarta de manhã e tem uma coisa na sexta, algo que programado para sexta à tarde. Se naquela manhã de quarta, você não quer fazer especificamente, você pode trazer algo de outro turno, de outra hora, e trazer para hoje. E você vai manejando esse tempo, essa agenda. Então, assim, é bem importante
E às vezes até a cada dia, a cada semana, a cada mês, você vai estar sempre renovando, né, implementando, mudando essa agenda, né? Não ache que isso ficaria estanque, né? Porque no momento que você faz a agenda, é um momento. Naquele momento que você senta, faz sua agenda, é um momento. É como se fosse uma fotografia. Só que a nossa vida é dinâmica. Por isso que essa agenda, ela não vai ficar, você não vai conseguir fazer, mas está tudo bem. A quarta verdade sobre a produtividade é: a direção é mais importante do que a velocidade. Eu vejo muita gente também correndo. Tem que fazer, tem que acontecer e tal. Só que às vezes está indo na direção errada. E quando você está na direção certa, vamos dizer assim, você tem a sensação que você está com um sentimento de satisfação, um sentimento de felicidade. Você está realmente indo aonde você de fato gostaria. E quando eu falo nessa questão da direção, é importante enfatizar, por exemplo, se você faz um regime, né, alimentar, geralmente a gente olha para o que falta. Geralmente a gente olha para o que falta. Por exemplo, então a pessoa quer perder 23 quilos. Aí ela já perdeu, né, desde o início que ela começou, perdeu 3 quilos, só que falta 20 quilos. Então quando ela olha para frente e falta 20 quilos, ela começa a desanimar. Mas se ela, no mesmo momento, né, ela olhar primeiro: olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Quando você olha para o ponto de partida e você vê que você já deu um passo, já deu 2 passos, você já se anima mais. Você já perdeu os 3 quilos. Você já perdeu os 3 quilos. Então, assim, quando você tem esse olhar, o fato é o mesmo. Só que o seu olhar, né, geralmente as pessoas olham para frente, o que falta. Só que você precisa olhar para o que você já fez. O primeiro passo, um passo, você já está diferente do que inicialmente. Então a gente precisa começar a regular esse olhar da gente para que a gente possa... Veríssimo, seja bem-vindo. Assim, para a gente poder, de fato, focar no que é importante e usar da melhor forma possível a nossa mente. O próprio nome diz, a mente mente. Então a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, porque senão ela prega a peça na gente e a gente não deixa de ser produtivo, a gente pode desanimar. A quinta verdade sobre a produtividade é: o maior ladrão de energia é se culpar daquilo que tem que ser feito na hora que aquilo não pode ser feito. Vou repetir. O maior ladrão de energia é se culpar daquilo que tem que ser feito na hora que aquilo não pode ser feito. Ou seja, eu acredito que muita gente já passou por isso. Você está na fila do banco, né? E aí você se lembra: era para eu... Grande Veríssimo, seja bem-vindo, viu? Então você está na fila do banco, aí você se lembra: era para eu lavar roupa, eu esqueci de lavar roupa. Era para passar em tal lugar. Era para fazer tal coisa. Só que você está na fila do banco. Então, assim, a pergunta você vai se perguntar: você consegue fazer, você vai fazer aquilo que você pensou que faltou? Porque assim, aí você lembra e começa a se culpar porque você não fez. Aí no momento que você se pergunta: você pode fazer isso nesse exato momento? A resposta é não. Então nesse momento você volta o pensamento para o presente. E aí nesse momento você se concentra no que você está fazendo. Um livro que eu vou indicar para vocês, para esse exercício, né, é O Poder do Agora. Para exercitar esse estar presente. Não tem como a gente pensar em produtividade se a gente não pensar em atenção no presente. Você não pode estar nem no passado
e você não pode nem estar no futuro, né? Quem está no futuro geralmente apresenta sintomas de ansiedade. Quem está muito no passado são pessoas que estão com sintomas de depressão. E quem está com excesso, Ana Cris, seja bem-vinda. Quem está com excesso de presente está estressado. Então, qual é o meu convite? Que você esteja em equilíbrio, tá? E que você possa... E essa quinta verdade, a gente chama de síndrome do tem que. Eu tenho que, né? Você está fazendo alguma coisa no presente, daqui a pouco surge aquela coisa para fazer, você não pode fazer agora, e eu tenho que fazer tal coisa. A sexta verdade é o seguinte: não trate a exceção como regra. E se a exceção virar regra, porque ela deixou de ser exceção e precisa ser tratada como regra. Por exemplo, você marca uma consulta no dentista quarta-feira de manhã. Aí eu já começo a pensar, e se o carro quebrar? Ah, se a babá não vier? Ah, se meu filho acontecer isso com meu filho? Ah, e aí o se, e o se, e o se. Você acaba não... aquilo acaba gerando uma ansiedade. Então, assim, se acontecer isso, você vai mediar da melhor forma possível. Isso não aconteceu ainda. Outro exemplo, nessa quarta-feira de manhã, em vez de ser uma consulta só, que é algo pontual, né? Você marcou uma consulta, é algo pontual, você marcou algo, 10 sessões de dentista. Então, assim, de antemão você já não pode marcar ali, naquele dia. Então, aquela exceção deixou de ser exceção e passou a ser uma regra. Então, você não pode marcar nada ali, naquele momento. Você tem que criar uma outra alternativa. A sétima verdade sobre produtividade é a seguinte: a felicidade é uma linha de chegada. Ela está no próprio caminho. Ou seja, tem muita gente que fala o seguinte: quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa própria, eu vou ser feliz. Quando fizer aquela viagem que eu tanto queria, eu vou me sentir bem. Só que um detalhe, gente. Um detalhe importantíssimo. Você está criando uma condicional para você estar bem, uma condicional para você ser feliz. E toda vez que você cria uma condicional, a probabilidade é muito grande de você se frustrar e se decepcionar. Então não faça isso com você. Você pode ser feliz hoje. Baseado nisso, tem o livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele fala de uma forma muito sábia, que a base é a psicologia positiva. Ele fala o seguinte: eu preciso ser feliz, eu preciso estar bem primeiro para poder conseguir as coisas, para eu ser bem sucedido, para eu ter uma boa família, para ter uma boa relação com os meus filhos. Eu preciso ser primeiro feliz. Diferente do que a gente pensa, que a gente precisa atingir algo primeiro para depois ser feliz. Não. Você sendo feliz, você realmente criando as alternativas para realmente isso ser algo bom para você, isso abre caminhos, isso facilita, isso agiliza que você consiga as coisas, tá? Já outra sugestão de leitura, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é um livro bacana, só não estou me lembrando o autor, mas se você botar O Jeito Harvard de Ser Feliz, Harvard é a universidade. Então o autor faz uma longa pesquisa em relação à psicologia positiva, é bem interessante. E baseado nessa coisa da felicidade estar no processo, não na chegada, um filme que eu posso indicar para vocês, para que de fato vocês entendam isso, é O Poder Além da Vida. Tá? Você que está anotando, anota um filme que você vai entender exatamente isso. Só para você não confundir os filmes,
é a história de um atleta e um senhor, tá? Esse atleta até o tempo todo correndo para ele participar de uma equipe, e acontece algumas coisas. Eu não vou contar o filme para vocês assistirem, mas essa é a temática, um senhor e esse atleta, tá? E ele corre muito enfim, ele vai descobrir que isso não é a felicidade. E aí da sétima verdade da produtividade, a gente vai para a oitava, que fala o seguinte: se fosse fácil, todo mundo faria. O que quer dizer essa verdade? Nós temos 24 horas no nosso tempo. Isso é para mim, é para você. E diante disso, o que a gente está fazendo em relação a esses 24 horas? E quando a gente coloca alguma coisa para fazer, estabelece alguma meta, o pensamento que vem, talvez logo, ou então logo em seguida, ou no momento de desafios que aparecem, você diz assim: não vai dar. Não vai dar. E quando você pensa não vai dar, realmente não vai dar mesmo. Eu gosto muito da frase de Henry Ford, que ele fala assim: se você pensa que pode, e se você pensa que não pode, do mesmo jeito você está certo. Então, se você pensa que você vai abrir uma empresa, né, estamos em pandemia, você vai conseguir, você vai criar alternativas para conseguir aquilo, você está certo. Agora, se você dizer, o país está em crise, nada dá certo e está tudo muito difícil, você está certo também. Aí, o Veríssimo contribuindo aí, né, exatamente como é o livro, né, acham esse que está realmente aí escrito. A Lu está vindo aí, também seja bem-vinda. Então, assim, essas foram as 8 verdades sobre a produtividade. Existem 2 poderes da realização. Existem 2 coisas que a gente precisa estar atento. Primeiro ponto é iniciar algo, alguma tarefa em prol de um objetivo, uma meta. Iniciar. Eu vejo muita gente, é muito desafiador para muita gente iniciar alguma coisa. E depois de iniciar, qual o segundo ponto? É o continuar. Também é muito desafiador para muita gente. Então, assim, quando a gente inicia, a gente tem que manter essa decisão de continuar. E aí, nesse ponto, o que é que vai? Uma das coisas que vai fazer a gente continuar é o nosso grande porquê. Aí eu pergunto para vocês: qual o grande porquê de vocês estarem vivos? Qual o grande porquê para realizar algo que você pré-estabeleceu? Pode ser na área profissional, seja na área da saúde, seja na área talvez financeira, conjugal. Talvez a relação não esteja legal. O que você pode fazer? O que você estabeleceu e talvez está sendo muito desafiador para você? E aí vem a questão, o continuar. Você tomou a decisão, mas além da decisão você tem que continuar. E quando eu falo em continuar, o que é que acontece, e pegando um pouco da neurociência? Você precisa continuar aquela ação, né, aquelas tarefas, no mínimo, em média, 66 dias, para que aquilo vire hábito. O hábito, ele é bem interessante a questão do hábito, que eu vou me aprofundar mais logo em seguida. Rosa, seja bem-vinda. A questão do hábito é bem interessante a gente pensar, porque para a gente chegar no hábito, a gente passa pela disciplina ou autodisciplina. Então, assim, a partir da disciplina ou autodisciplina, você chega no hábito. Quando chega no hábito, as coisas começam a facilitar. E aí vem uma coisa bem interessante, que um grande coach fala, né? Até admiro ele. Ele fala o seguinte: antes de melhorar, vai piorar. Que tem a ver com essa questão da disciplina e com o hábito. Por que antes de melhorar vai piorar? Porque assim, se eu
trouxer para você um exemplo, você começa a academia. O que vai acontecer com você? No primeiro dia vai ficar todo dolorido sua musculatura. Aí no segundo dia vai doer também. Primeiro porque você está saindo de uma zona de conforto, você não está fazendo nada. E aí você começa a fazer, exercitar muito a sua musculatura. No terceiro dia também, na primeira semana vai estar dolorido. Ou seja, essa primeira semana a coisa piorou. Porque você estava de um jeito, piorou. Na outra semana já dá uma aliviada. Você já começa a se acostumar. Aí a gente começa a pensar no hábito. Na terceira semana já não dói, você já está pegando o pique da coisa. Também na quarta semana. E aí você já está uma alta performance no seu corpo. Você já está tendo um resultado. Você já está fazendo as coisas de casa muito com mais energia. E aí as coisas começam a melhorar. Então, antes de melhorar, piora. Então, tudo que você for fazer de início, que você não tem muita habilidade, vai ser uma coisa que vai exigir energia de você. Uma energia que você não estava fazendo. E isso acontece exatamente isso. E aí é importante você saber o porquê. Aí eu pergunto para cada um de vocês, o que é mais importante para vocês hoje? Faça essa reflexão hoje. Faça essa reflexão. O que é mais importante para vocês? Para algumas pessoas seria a família. Né? Compartilhe comigo essa visão para que fique uma coisa que eu possa conhecer também, né? Esse ponto de vista de vocês. O que é que tem sido o porquê de vocês? Para algumas pessoas, os filhos. Para algumas pessoas, seja uma carreira sólida, bem-sucedida. Para outros, seja uma independência financeira. O que é para você que está assistindo? O que tem sido para vocês esse grande porquê e o que é mais importante? Então, assim, quando a gente coloca isso, a gente sabe disso, a gente passa a ser mais produtivo, passa a produzir mais e alcançar mais os nossos objetivos e as nossas metas. E aí eu falei o quê? Que eu ia falar sobre disciplina e hábito, né? Disciplina versus hábito. Então, assim, a disciplina é um conjunto de regras que você estabelece para fazer algo, algo em que você não tem costume. Aí, como eu falei, você vai exigir mais energia, mais tempo de você. Então, assim, eu costumo dizer que a disciplina você está passando pelo asfalto, né? Você se arrasta. A disciplina é uma coisa que exige mais de você. Quando essa disciplina, com 66 dias que você está fazendo, nem que seja um pouco por dia, mas todos os dias, aí ele fica mais fácil, vira um hábito. Quando vira um hábito, tem uma coisa bem interessante, né, em relação ao hábito. Eu lendo um livro bem interessante que é O Poder do Hábito, ele fala o seguinte, que tem uma pessoa que sofreu um acidente na memória. E aí acontece o quê? Ele não lembra das pessoas, da filha, da esposa, né, das coisas ao redor dele, ele não lembra. Então, a Carla, seja bem-vinda. Então, assim, ele acaba fazendo algumas coisas e quando pergunta para ele por que ele está fazendo aquelas coisas, ele não sabe responder. Aonde é que eu quero chegar? Foi constatado na questão da neurociência que você pode ter uma lesão na memória, mas mesmo assim, o hábito que você já tinha, você consegue continuar fazendo. Aí é que é o grande ponto, e é onde eu quero chegar, que um hábito é muito forte. E nesse caso dessa pessoa, que eu estou citando como exemplo, ele fazia o quê? Ele tomava o café, ele fazia a caminhada do dia, ele conseguia fazer tudo isso. Mas quando perguntava por que ele estava fazendo, ele não sabia. Então, o hábito é o quê? Automatização das tarefas que você tem. O cérebro ele tem uma tendência
a reduzir a energia, a economizar energia. Por isso, quando ele reduz essa energia, ele quer reduzir a energia, ele entra no automático. As nossas atividades, ele coloca aquilo no automático. Por exemplo, você vai dirigir um carro. Imagine se você tivesse consciente o tempo todo, passar marcha, virar, olhar para o retrovisor, olhar para o outro lado, olhar para a esquerda, para a direita. São muitas informações. Por isso que o cérebro, ele automatiza isso, para que ele, né, volte para outras coisas, que na visão dele seja positiva ou que sirva para alguma coisa, né, mais atual. E vocês vão ver que essa informação que eu estou falando, automatização das tarefas, na hora da decisão que a gente tem no nosso dia a dia, a gente pensa que é a gente que está decidindo de fato. E aí eu lanço uma questão, será que é você que está decidindo ou os hábitos que você está fazendo, né? Nesse tempo todo, nesse percurso do dia a dia. E aí eu entro numa questão, né? Que é o foco e o modo multitarefas. O que seria foco? Foco é a capacidade de você direcionar toda a sua energia para uma área, para um elemento ali naquele momento. É bem interessante nesse aspecto, quando a gente fala de foco, o que é interessante a gente trazer? O foco, ele tem uma coisa, ele potencializa a energia. Então assim, aí o que? Foco versus modo multitarefa. O que seria isso? Eu vejo muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Na cabeça, ela está achando que ela está adiantando as coisas. Né, vou levantar algo bem polêmico aqui, né, que geralmente é a mulher que tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora a pergunta é, o quanto você tem prestado atenção de fato a essa coisa que você está fazendo? Né? Será que eu estou fazendo muitas coisas, mas aquela coisa que eu estou fazendo muita coisa, mas não estou fazendo nada? Porque eu acabo não dando conta, né, internamente, porque dentro da neurociência, é importante que você faça uma coisa de cada vez, para que você possa estar, de uma certa forma, processando toda aquela informação. Então, assim, quando a gente fala de foco e multitarefa, eu posso ser uma pessoa multitarefas, eu tenho várias habilidades em várias coisas, mas eu posso focar. Isso aqui agora eu vou focar nisso. Aí depois focar, eu posso dividir algo que eu vou fazer em etapas. Foco também é etapas. Então assim, é bem interessante a gente frisar essa coisa, né, do foco e da multitarefa. Porque muita gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Você quer fazer vários projetos, você quer fazer vários cursos ao mesmo tempo. E aí a pergunta é o quanto de aproveitamento você está tendo, o quanto de presença você está estando naquilo. E aí a gente chega no hiperfoco. O hiperfoco é um método onde você pode chegar mais rápido aonde você quiser. Então, baseado nesse hiperfoco, né, eu trabalho com o coach integral sistêmico. O que a gente acredita? O que a gente trabalha? Que a gente precisa buscar um equilíbrio em relação aos nossos pilares. Pilar espiritual, parentes, pai, mãe, irmãos, conjugal, filhos, também saúde, social, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. São 11 pilares que a gente cultiva e trabalha para que a pessoa tenha um equilíbrio nesses pilares. Só que no hiperfoco, o que acontece? Qual é a proposta do hiperfoco? Você vai estabelecer um foco para uma área e para algo específico durante 30 ou 60 ou 90 dias. Não mais do que isso.
Porque se você for mais do que isso, você vai comprometer esses outros pilares que eu estou falando com vocês. E não é a proposta para isso. Então que você faça isso de uma forma intensa. E você vai precisar ser mais radical na sua decisão em algum momento para praticar esse hiperfoco. E vocês vão entender por quê. Quem foca na questão do hiperfoco, vamos dizer assim, geralmente pessoas que não fazem um planejamento de 2, 4, 5 anos, elas têm uma certa dificuldade, de planejar. Hoje a gente tem uma dificuldade de planejar a coisa a longo prazo. Então esse hiperfoco ele pode facilitar algumas coisas e pensar também a longo prazo, que você quer agilizar. Algo que você levaria talvez 1 ano, 2 anos, com hiperfoco você pode levar 6 meses, né, 4 meses. Então assim, é bem interessante a gente pensar nisso. Então assim, o que você precisa para entrar em hiperfoco? Primeiro passo é uma definição de metas até 90 dias. O segundo passo, o que você precisa? Você precisa saber quais as rotinas que você precisa estabelecer para chegar nessa definição, nessas metas que você estabeleceu. O terceiro passo é fazer um alinhamento familiar ou com as pessoas ao seu redor. Por quê? Porque você vai precisar renunciar. Vai ter pessoas que vão te chamar para sair, vai ter pessoas que vão te chamar para fazer tais coisas que dentro desse hiperfoco você vai exigir mais tempo para você de fato fazer algumas coisas. E aí você precisa conversar com o marido, com a esposa, com os filhos, com os amigos. Eu vou precisar entrar nesse projeto, fazer algo específico por um tempo e tal, eu não vou poder fazer isso. E aí você avisa todo mundo. E aí você começa. Então essa conversa é importante. O quarto passo seria o quê? Você listar os sabotadores que te impedem de exercitar esse hiperfoco. Então, os sabotadores seriam o quê? Os impedimentos para que você alcance isso, que você faça nessa rotina. Para algumas pessoas é o celular, as redes sociais, passar muito tempo aí. Então, às vezes você vai precisar fazer uma atitude, ter uma decisão radical nesse momento. Por quê? Você pode o quê? Deixar o celular em um outro quarto, trancado, para que você se concentre, faça as tarefas, faça o que for preciso. E aí o que? Da quarto passo, o quinto passo seria o que? Criar neutralizadores. Por exemplo, se você perde muito tempo na Netflix, por exemplo, você pode o que? Cancelar durante 1 mês, 2 meses, durante esse processo do hiperfoco que você está fazendo, para que você não tenha esse risco. Porque a pessoa, por exemplo, assiste a série, ela vai assistindo um capítulo, a outra. A série do Netflix é criado para que você permaneça ali. Né? Existe um gatilho ali. Então, você pode ter essa atitude radical. O sexto passo é o quê? A ação maciça em relação a esse objetivo que você quer. Então, assim, vai precisar você realmente tempo, energia, foco em relação a isso. Aí a gente vem do hiperfoco, a gente vem para um princípio 80-20, que é a lei de Pareto. O princípio 80-20, a lei de Pareto, fala o seguinte: tudo aquilo que está à nossa volta, a gente tem 20%, a gente faz 20% do que a gente faz, 20% do que a gente faz gera 80% de resultado. Isso é o lado positivo, quando uma pessoa é produtiva, tá? Tem gente que está nos 80% e só está tendo 20% de resultado. Baseado nisso, o que acontece? Seguindo essa linha, é a linha de Pareto nessa proporção, 80-20. Ou seja, ele fala o seguinte, que 80% dos recursos financeiros, por exemplo,
estão com 20% da população. Ou então, em relação ao trânsito, em 20% da cidade está concentrado 80% do trânsito. Por exemplo, colocando dois casais como exemplo nessa linha, nesse princípio de Pareto, de 80-20. É o seguinte: o primeiro casal, o namorado chega, né, passa o dia todo trabalhando, ele chega, ele passa 5 horas. Só que nessas 5 horas, ele o quê? Passa mais tempo no celular, assistindo televisão, Netflix, e não dá atenção para a namorada. E aí essa namorada fica insatisfeita. Ou seja, ele passou 5 horas, então ele passou 80%, ele fez 80%, só gerou 20%. Uma outra situação de casal. Aí o que? Um casal, o namorado chega, passa 1 hora, só que nessa 1 hora ele dá atenção, né, dá carinho, conversa com a namorada, né, tem aquela compreensão em 1 hora. Só que em 1 hora, nessa 1 hora, ele fez 20%, que era mais importante, e gerou 80% de resultado. Ou seja, o princípio 80-20 quer dizer o quê? Em tudo que a gente fizer, em um livro, por exemplo, que a gente vai ler, dessas informações de um livro, 20% é mais importante e 20% gera 80%. Então, quando a gente começa a entender e tem esse olhar, as coisas começam a facilitar para você, para nós. Então, assim, eu vou trazer algumas reflexões para vocês em relação ao hábito, à disciplina, à produtividade. Primeiro ponto é o instinto, né? Existe um instinto do cérebro de poupar esforço, que aí a partir disso cria-se o hábito, que eu falei com vocês, em relação ao hábito. Ele é criado para poupar a energia do cérebro. Segundo ponto de reflexão é, uma decisão se torna um comportamento automático. Então, toda vez que você decide alguma coisa, ele com a medida do tempo, né, tomando aquela decisão 10 anos, aquilo que se passa a ser automático. Terceiro ponto é, 40% das nossas decisões a gente não toma. São os nossos hábitos que tomam essas decisões. A gente acha que é a gente, mas 40% das nossas decisões, elas são tomadas pelo hábito. Então, o que eu estou chamando a atenção? Que tudo aquilo que você faz de forma frequente, ele vai se tornar um hábito, e às vezes a gente acaba vivenciando uma vida, decisões que no fundo a gente não queria. O que falou mais alto? Os hábitos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O quarto ponto é, os hábitos nunca desaparecem de fato. Por exemplo, uma pessoa que parou de fumar, talvez parou de beber. Ok. Se ela, em algum momento, dependendo como ela esteja emocionalmente, se ela fizer um estímulo que ela fez lá atrás, talvez ela volte a fumar, a beber. Então, aquele hábito ele fica ali, ele não vai à frente. Mas tem alguns estímulos que podem reviver esse hábito. O quinto é a preocupação, é a má gestão da sua imaginação. A sua imaginação, você pode usar isso ao seu benefício, para o lado positivo ou para o lado negativo. Nesse caso, quando você se preocupa, já está dizendo pré-ocupação, né? Uma ocupação antes, né? Antes de acontecer. Então você faz uma má gestão da sua imaginação. E a imaginação, você pode o quê? Construir o que você quer vivenciar na sua vida, né? Dentro da neurociência, a mente ela não sabe a diferença do que é real e o que é imaginário. Então, quando você usa isso a seu favor, essa informação, você pode criar uma série de objetivos, primeiro aqui, e de uma forma constante na sua vida. Imaginar, eu quero ter uma casa assim, da cor tal, 5 quartos, eu quero um carro desse jeito, modelo tal, na cor tal, com ar-condicionado, e fazer uma viagem, eu quero ter uma família harmoniosa, né? Eu quero que os filhos tenham uma relação
né, melhor com os pais. Então tudo isso você vai imaginando primeiro aqui. Quando você imagina aqui, aí as coisas começam a acontecer. Mas não é um imaginar, eu imagino hoje e os outros dias eu não faço mais esse processo. Eu preciso fazer, como eu falei, disciplina, hábito e a constância. E aí o que eu trago para vocês como uma técnica para vocês aumentarem a sua produtividade, tá? Se vocês quiserem uma ferramenta que vão auxiliar vocês na produtividade, tá? Após a live vocês podem ir no meu direct, né? Essa ferramenta eu posso estar passando para vocês, que aí vocês podem, né, trabalhar de forma diária na rotina de vocês, e pode ser muito interessante para vocês. Mas de antemão já vou passar uma técnica para vocês. Vocês vão fazer uma relação de todas as tarefas, tudo que você precisa fazer, né, incluindo as rotineiras, talvez limpar a casa, resolver algumas coisas. Então você vai fazer a relação dessas coisas. Depois você vai classificar como importante, urgente, circunstancial, é uma coisa que pode ser ou circunstancial e delegável. Aí você vai fazer essa relação, você vai ver o que é mais importante. O que dessa relação tem a ver com seus objetivos, com suas metas. O que tiver em relação às suas metas, você vai dar uma prioridade maior. Você vai separar isso. E qual é a minha sugestão para o seu dia a dia? Que você faça ou a lista ou à noite, né, para o dia seguinte, ou você faça na manhã, escrever o que você precisa fazer naquele dia. Geralmente o que acontece? A gente confia na nossa mente, só que às vezes a gente sobrecarrega a mente. Então com isso você perde essa chance de poder ser mais produtivo. Então você pode à noite escrever tudo que você tem que fazer no dia seguinte, ou de manhã, tá? E quem quiser ter essa ferramenta, né, uma ferramenta a mais nisso, é só dar um oi no meu direct e pedir essa ferramenta que eu passo para vocês. E como indicação para que vocês aprofundem mais nesse assunto de produtividade, anotem aí o livro O Poder do Hábito, né, que eu mencionei algumas vezes na live. A única coisa, que é um poder belíssimo também, você botar, vocês vão achar. E o Poder do Agora, que eu já tinha indicado já no início da live. E aí, para a gente encerrar a nossa live, eu vou deixar uma frase que diz: a persistência vence a genialidade. O que quer dizer isso? Tem muita gente que tem dons para fazer, habilidades para fazer muita coisa. Só que elas podem ter habilidades, dons, facilidades para algumas coisas. Só que elas têm, é desafiador para elas continuarem. A persistência vale muito mais você ser uma pessoa persistente, determinada, e eu sempre digo que a repetição é o segredo de muitas metas alcançadas que você possa alcançar na sua vida. A persistência, a determinação e a repetição, porque a repetição vai gerar aprimoramento para você. Você vai aprimorar aquilo que você está fazendo, seja a questão do trabalho, você quer ser promovido no seu trabalho, você quer estudar de uma forma, você quer conseguir passar talvez de um concurso, alguma coisa, você quer ter uma vida melhor. Então é preciso que essa persistência ela prevaleça. Então, eu não tenho muita habilidade para tal coisa, eu não tenho habilidade para... Então, essa genialidade quer dizer essa coisa da habilidade. Pode ser que você não tenha, mas se você for persistente, talvez, e você goste daquilo e você realmente quer fazer isso, você
vai seguir em frente. Então, assim, se tiverem dúvidas, colocações que vocês querem colocar para a gente aqui, fique à vontade de compartilhar. A Ângela, seja bem-vinda. Essa live vai ficar gravada. E assim, né, aproveitar esse momento e compartilhar com vocês. Eu tenho um canal, né, do YouTube que foi criado no intuito de compartilhar conhecimento. Lá tem o assunto de autorresponsabilidade, ansiedade. Tem o dia de quarta-feira eu faço um circuito, né, circuito de filmes também, no Instagram, onde a gente escolhe um filme e a gente faz um aprendizado, no mínimo 3 aprendizados, e no dia de quarta a gente compartilha isso. E amanhã é a continuação dessa live. Amanhã vai ser gestão do tempo e quais os erros que a gente pode cometer na questão da rotina organizada. Então, gestão do tempo e uma rotina organizada. Amanhã a gente vai estar junto aqui, né? Gratidão por cada um que compareceu, participaram dessa live. Fico muito grato. E que vocês compartilhem amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar fazendo essa live. Gestão do tempo e a questão da rotina organizada. Um forte abraço para todo mundo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.